Eu acho curiosíssimo, porque isso me acontece muito, né? Como eu falo muito aqui publicamente em Portugal, e falo de poesia, e falo, né? E as cosmopercepções estão ali. E eu sempre trago um discurso político antes, né? Mas é um discurso político com muita poesia, porque nós somos poesia. Não há jeito, não há outra forma de pensar. A natureza é poesia, tudo que a gente, é o que o Krenak diz, né? Não há lugar onde não vejo natureza, tudo é o cosmos, a natureza é o cosmos. E essa dança do planeta, essa dança da natureza, ela é poesia. É que a gente desaprendeu, né? A modernidade tira a poesia, tira a terra, e que não é nada sobrenatural. E que eu acho que. E aí, quando eu falo publicamente, as pessoas estão sempre assim, ai, que bonito, como se eu estivesse falando uma coisa completamente surreal. E eu não estou dizendo nada que não seja da força da natureza. É porque a gente, com a modernidade, a gente aprende a deslocar o centro, né, deslocar a força, o poder da natureza, a importância da natureza para uma industrialização, para uma ideia de progresso. Mas a verdade é que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente é natureza. Então, parece muito romântico, muito utópico, mas não é nada além do que a própria natureza, não é nada além do que a ciência da Terra, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, nas medicinas da floresta, né? Quem já teve oportunidade de estar com elas, de comungar dessas medicinas, de estar junto, né? De consagrar junto com elas, você vai entender que a natureza tem uma força, né? Que ela tem uma lógica, é uma medicina, uma lógica, uma força que não é nada sobrenatural, não é nada sobre, né? Para nós não existe nada maior do que a natureza. A diferença é que a gente deslocou isso. Mas se você olhar para tudo que é vivo, e aí isso é um convite básico, né? Se você entender que não é mágica, se você olhar para tudo que é vivo, o que a gente rega, o que a gente planta, o que a gente aduba, cresce, floresce, dá frutos. E o que a gente abandona, o que a gente é extrativista, o que a gente só tira, morre. Então, a sociedade hoje está olhando para os povos indígenas mais numa perspectiva. E aí eu penso que é uma inversão completa de valores. Porque eu penso que a sociedade ocidental tem olhado para nós como se nós fôssemos os grandes salvadores do planeta hoje, porque o capitalismo foi lá, fez o seu grande estrago, e aí, pronto, agora precisamos pensar sustentabilidade, floresta e quem? Os povos indígenas, que ninguém queria saber até então. Mas agora que a gente vive crise climática, vamos segurar o céu, pensando nas palavras do Copenau. Não leram Copenau, só pegaram a ideia de segurar o céu, né? Quem é que faz isso e como se faz isso? E por que se faz isso? Então, essa ideia de idílica, essa ideia utópica, para mim é muito mais dos brancos do que nossa. É muito mais uma ideia do Ocidente de olhar para questões da natureza, de olhar para a terra, de olhar para o pertencimento da terra, de olhar para a força da natureza como uma coisa sobrenatural, não à toa, né, se a gente for pensar na história, inclusive da Europa, né, as mulheres que tinham o conhecimento ancestral das plantas, elas eram todas consideradas bruxas e eram apenas mulheres que tinham muito conhecimento da terra, que entendiam, né, claro, que também dentro das suas religiosidades, mas isso eu não discuto, não vou, né, para mim é muito mais prática a questão. A natureza é prática, a natureza é a base da nossa vida no planeta, e quem ignora isso, e quem sempre ignorou isso, foi a sociedade ocidental e a modernidade. Para nós, ela continua e segue sendo como é. A diferença é que hoje, por conta de tantas crises climáticas e os problemas que a gente está vivendo, o planeta, né, a sociedade, hoje diz assim, ah, não, vamos defender. Mas até a página 2, porque para mim a utopia, para mim, que nem é utopia, porque utopia ainda é uma palavra bonita, né, pensar o que, enfim. Para mim, a desconexão com a realidade, a desconexão com o que pode ser, é completamente do sistema capitalista e desse sistema moderno de compreensão do mundo. Eu não vejo nenhuma ideia utópica, idílica, dentro das nossas cosmopercepções. Muito pelo contrário, você vai no território indígena, você conversa com pessoas, é a vida acontecendo. É o rio no seu curso, é a terra brotando, são as coisas acontecendo que não é nada de sobrenatural. É olhar para a vida, olhar para o curso da vida e entender que nós somos isso, nós não somos a máquina do shopping. Nós não somos. Isso aqui faz parte daquilo que se construiu a partir dessa modernidade.
Isso não significa que essas coisas não devam ou que não possam caminhar nos mesmos lugares ou perto, mas isso significa que o capitalismo fez de nós apenas essas máquinas aqui. E aí hoje a sociedade ocidental olha e fala, não, agora vamos olhar de outro jeito. Agora os povos indígenas que segurem o céu. Para mim essa é a utopia. Porque não, a gente não vai segurar o céu sozinho. A gente não vai cuidar do planeta sozinho. Porque aí é perverso. É nos responsabilizar ou nos colocar nas nossas costas uma responsabilidade que não é nossa. Se a gente for pensar que os povos indígenas no mundo são mais ou menos 5% da população mundial e que, junto com outras comunidades tradicionais, protegem mais de 80% dos biomas do planeta, é pensar que quem acha o contrário, né, ou quem acha que a gente não está, enfim, que a gente não está cuidando, que precisa ser... Aí, isso para mim é o equívoco, né? Isso para mim é o... E achar que 5% da população mundial vai salvar o planeta, eu acho também idílico demais. Assim. Para mim, essa é a grande subversão, é a perversidade do pensamento, inclusive, de olhar para nós e dizer, vão salvar. Me dá a ferramenta, me dá condição, me dá participação, me dá espaço, que quanto mais espaço a gente tem, mais a gente consegue pensar e transformar as coisas, né? Para além dos discursos.